Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. O tema que vamos abordar hoje é o discurso da propaganda, ou seja, a linguagem utilizada na propaganda. Bem, eu vou começar falando um pouco sobre as imagens e alguns conceitos importantes para a leitura da propaganda, para a análise do discurso. A leitura cada vez mais se expande da palavra para as imagens, que são outras formas de representar o mundo. Nós não lemos apenas os símbolos do alfabeto. No nosso dia a dia, nos deparamos com inúmeras imagens e outros símbolos que usamos para representar e significar a realidade. O ser humano aprende a ler as imagens observando alguns aspectos e, em alguns casos, precisa desenvolver certa sensibilidade para interpretá-las, por exemplo, uma tela de pintura. Linguagem verbal e não verbal. Verbal é a linguagem que usamos para a nossa comunicação através da língua e da escrita. Não verbal são as imagens. Bom, existem outros tipos de linguagem não verbal, mas por enquanto vamos falar das imagens. Com a linguagem não verbal e a verbal, uma complementa a outra, construímos os discursos, os quais representam a realidade. Mas o que seria aprender a ler imagens? E o que isso tem a ver com a propaganda? Chegamos ao ponto. Na nossa sociedade, a publicidade está por toda parte. Nas revistas, nos jornais, na TV, na internet, no rádio, nos outdoors, nos celulares, tablets, enfim. Elas povoam as nossas vidas. Por meio da linguagem, construímos os discursos, os textos, que usamos para expressar nossas ideias, crenças, valores, nossa visão de mundo. Os discursos veiculam as ideologias. Uma ideologia corresponde a uma visão de mundo, o ponto de vista de uma classe social, como ela pensa e age para justificar e explicar a ordem social. Podemos dizer que os discursos materializam determinada visão de mundo e expressam a ideologia. Tudo acontece por meio da linguagem verbal e não verbal. Isso tudo nos ajuda a compreender a propaganda. Ideologias nas propagandas. As propagandas refletem um mundo de sonhos e fantasias onde as pessoas, homens, mulheres, crianças, aparecem felizes e já vivem um ideal de vida porque já possuem o produto do comercial. É essa a ideia que a publicidade tenta nos passar. Sucesso, carros fantásticos, beleza, juventude, mulheres belas, riqueza, brinquedos, aparelhos tecnológicos, viagens, alimentos deliciosos, infindáveis. Então, não é difícil entender que as propagandas sempre se direcionam a um público-alvo e de uma determinada camada social. Para compreendermos a intenção do discurso, muitas vezes precisamos ler nas entrelinhas, bem como a ideologia da camada social que o constrói. Os empresários têm como objetivo vender seus produtos, por isso, investem em propagandas cuja finalidade é convencer as pessoas a comprá-los. Bem, aqui temos várias imagens de propagandas anunciadas, joia, carro importado, o sucesso, marca, grife, viagens, brinquedos caríssimos, tênis top de linha, celular. Mas adquirir a maior parte desses produtos nem sempre condiz com a nossa realidade. Você alguma vez ficou triste ou se chateou por não poder comprar alguma coisa que viu ser anunciada em propaganda? A propaganda é feita para convencer os consumidores a comprarem o que está anunciando.
Para isso, o discurso que ela utiliza é totalmente programado através da linguagem verbal, não verbal, de ideologias, lançando mão de recursos como sugestão, aciona a capacidade de sentir; persuasão, atrai o pensamento; sedução, atrai pelo desejo; público-alvo, cores, formas, contornos, brilho, criatividade, são elementos e recursos utilizados pela publicidade. Uma breve análise do discurso, né, dessa propaganda do Boticário. A propaganda faz a intertextualidade com o conto de fadas Branca de Neve e os Sete Anões. Uma estratégia forte e fácil de ser lembrada, pois está vinculando a marca O Boticário a uma história que faz parte da vida das pessoas. Bem, todos nós conhecemos esse conto, esse belo conto da Branca de Neve. Público-alvo feminino. Do lado direito, no canto superior, estrategicamente colocado o logotipo do Boticário. Temos aqui um textinho: você pode ser o que quiser. A ideia da propaganda é convencer que a mulher que usa os produtos de O Boticário tem o poder de seduzir e de atrair. Do lado esquerdo, um outro texto: era uma vez uma garota branca como a neve, que causava muita inveja não por ter conhecido 7 anões, mas por vários morenos de 1,80 m. Refere-se à personagem central, que não é Branca de Neve, é uma analogia, a versão de uma mulher sedutora e atraente. A maçã representa o fruto proibido do pecado original. Na propaganda está representando o poder da sedução que a mulher oferece com a mão. O Boticário pode oferecer esse poder. Essa é uma ideologia ilusória de que a mulher terá tal poder nas mãos. Muitos elementos não verbais foram utilizados para acentuar o valor sedução, como as formas, o vermelho que aparece na maçã, nos lábios, na roupa, o decote, os cabelos compridos, não curtos como os da Branca de Neve. Note que os elementos verbais não foram muito utilizados, contudo, cumprem um papel importante que complementa o discurso da linguagem não verbal para a ideia transmitida. Ideologia. O discurso ideológico da propaganda foi construído de acordo com a atual posição da mulher na nossa sociedade, que sente-se livre e capaz de exercer essa liberdade como quiser. Assim, a propaganda explora essa questão com o objetivo de atrair outras mulheres que desejem essa mesma liberdade, o poder da sedução e da beleza. Voltando à pergunta, você já ficou triste por não poder comprar alguma coisa muito sonhada que tenha visto em propaganda? As propagandas são fascinantes, mas apelam para nossas emoções. Assim, muito do que compramos é porque queremos, não porque realmente precisamos. Aprender a ler as estratégias da publicidade é adquirir a capacidade de enxergar nas entrelinhas como nos convencem através de nossos desejos. A leitura crítica do texto publicitário que devemos ter ao ler e assistir às propagandas pode tornar a todos cidadãos capazes de fazer melhores escolhas, responsáveis e consumidores conscientes. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Muito obrigada.